No ano, tudo bem? Eu sou o professor Denilson, da Rede Municipal de Bela Cruz, e eu estou aqui para trabalhar com vocês, ou melhor, para apresentar para vocês as atividades de AMT destas 2 semanas, tudo bem? Vocês não precisam, não há necessidade de assistir o vídeo todo, né, nessa semana. Nessa primeira semana você assiste o vídeo referente a esta semana e a outra parte do vídeo vocês podem assistir só na próxima semana, na outra aula de AMT, tá certo? Então, na aula de AMT de hoje, a gente vai trabalhar nessa primeira aula porcentagem, um assunto que vocês trabalharam também em matemática, tá certo? A AMT é uma disciplina de apoio à matemática, tudo bem? Então, como nós estamos no momento que nós estamos estudando em casa, vocês irão resolver algumas atividades, uma continuidade do assunto de matemática, tudo bem? Então, nós temos aqui porcentagem, né? Recapitulando, que vocês já viram, né? A porcentagem nada mais é do que algo que a gente trabalha por cento, quer dizer, vem de 100, né? Por cento, algo que a gente representa retirado de 100, que tem como base o 100, tá bom? Então, veja bem, recapitulando, eu coloquei aqui que um multiprocessador custava R$250, aqui é só um exemplo, tá? Em 2 vezes ou à vista com 14% de desconto. Ou seja, eu poderia comprar esse multiprocessador, que custa R$250, em 2 vezes, mas se eu comprar ele à vista, eu tenho 14% de desconto. Dá-se, né, essa pessoa pretendeu comprar à vista. Quanto ela vai pagar? Tá certo? Então, cuidado com esse tipo de problema, porque eu não estou perguntando aqui, esse tipo de problema não está perguntando só o desconto. Claro que eu preciso saber do desconto, né, que é de 14%, calcular o desconto, e depois que eu calcular o desconto, eu vou subtrair do total, que é quando Daci vai pagar. Gente, ó, esse tipo de problema, eu aconselho você responder só o seguinte: calcule 14% de 250, tá bom? É só pegar 0,14 e multiplicar vezes 250, que você descobre, que isso eu expliquei lá na aula de matemática, você descobre quanto é o desconto. Depois é só subtrair, ó. O desconto vai dar, sabe quanto? Ó, tá vendo aqui, ó? Só pegar 250 e multiplicar por 14, tá? Ou 250 vezes 0,14, ou então 2,5 vezes 14, que é o 14%, que vai chegar em R$35, tá certo? R$35 é o desconto, aí é só diminuir, 250 menos 35 é igual a R$215, certo? Nos exercícios a gente vai entender melhor. Vamos lá. Porcentagem porcentagem fração. Porcentagem é uma fração relacionada à centena, isto é, representa uma quantidade em relação ao grupo de 100 unidades. Isso aqui vem só como informação, tá bom? Agora vocês vão responder o seguinte exercício. Vocês vão observar a imagem abaixo, ó. Tem uma imagem aqui, tá? Essa imagem, ela tá dividida em 100 partes iguais, 100 quadrinhos desses, né? 100 quadrinhos aqui iguais. Aí eu coloquei assim, nesta figura há 14 quadrinhos azuis, tá certo? Tem 14 quadrinhos azuis, tá? Num total de 100, né? De um total de 100, tá? Dos 100, 14 são azuis, isto é, significa 14 sobre 100, né? 14 de 100, que equivale a 14%. Agora eu pergunto, ainda nessa figura há quantos quadrinhos vermelhos? Aí você vai contar quantos quadrinhos vermelhos e colocar aqui. Em um total de 100. Isso significa que você vai fazer a mesma coisa que foi feita com a fração aqui dos azuis, você vai fazer agora com a fração do vermelho, que equivale a quantos por cento? Então, você vai completando os quadrinhos. Aqui tem um exemplo, né, que foi feito com os azuis, você vai fazer a mesma coisa com os vermelhos. Ainda nesta figura, há quadrinhos brancos. Quantos quadrinhos brancos tem? Ora, se 14 eram azuis, né? Aí você já descontou os vermelhos, os que sobraram foram os brancos. Aí você coloca aqui a quantidade dos brancos e faz a mesma coisa. Faz a fração e representa também em porcentagem.
Aqui a gente trabalha até outro descritor, o descritor 13, né? Que é representar um número de diferentes formas, um número racional de diferentes formas. Então, você vai representar aqui no formato de fração, depois aqui no formato de porcentagem. A segunda questão, eu coloco a figura numa malha quadriculada, é uma planta, ó, tá? É uma planta, né? Numa malha quadriculada. Só que aqui, se você contar também, vai ter 100 quadrinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Multiplicado por 10 dá 100. Aqui tem 100 quadrinhos. Aí você vai dizer a mesma coisa, não. Que fração da malha foi ocupada pela figura toda? Pronto, você vai dizer qual a fração, né, da malha que foi ocupada pela figura. Então você vai contar os quadrinhos que estão aqui em negrito, ou seja, que é a árvore, que é o que a gente usou para fazer a árvore. Então vai ser a quantidade deste quadrinho sobre 100. Por que sobre 100, professor? Porque essa árvore, né? Porque essa árvore tem 100, ou melhor, porque a malha tem 100 quadrinhos. E a quantidade de quadrinhos que você usou para fazer a árvore vai ser o numerador e os quadrinhos 100 quadrinhos aqui vai ser o denominador. Escreva uma fração equivalente a essa, uma com denominador 1000, tá? O que é que eu aconselho a vocês quando a gente quer saber uma fração equivalente, nós já sabemos disso, já de anos anteriores, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Observe, se o denominador é 100, aqui nessa daqui, ó, né? Não é? O denominador aqui não é 100? Para você ter 1000 como denominador, basta que você multiplique por 10, né não? Basta multiplicar a fração por 10. Mas não esqueça, se você vai multiplicar o 100 por 10 para dar 1000, o de cima também, que é o numerador, que é a quantidade de quadrinhos que você usou aqui para fazer a árvore, tem que também multiplicar por 10. É possível escrever outras frações equivalentes à primeira? É possível? Claro que é, né, meus amigos? Quantas? Aí vocês podem pesquisar. Quantas? Será que tem uma quantidade fixa? Será que é infinito, né? Então, vocês podem fazer esse questionamento aí. Qual a porcentagem da malha que foi utilizada pelo desenho? Ou seja, agora você vai pegar esse aqui, ó, essa fração aqui, transformar em porcentagem. E letra E, qual a porcentagem da malha que não foi utilizada pelo desenho? Então, se aqui você usou, digamos, só um exemplo, se você usou 30%, claro que o que não foi usado foi 70%, né? Só é um exemplo, eu não contei. Aí você vai dizer, como é que eu vou saber? É contar os quadrinhos que estão em branco, que é aquelas que não foram usadas na malha. Aí dá a porcentagem, que não foi usado para fazer o desenho, perdão. Entendido? Terceira questão. Complete a tabela. Olha, aqui eu tenho 1/4, tá? 1/4, tá no formato de fração. Aí eu vou preencher aqui, eu vou dizer para vocês aqui. Decimal, como é que eu representaria isso aqui no formato decimal? Poderia ser 0,25. Pronto, 1/4 é 0,25, né? Você dividindo uma coisa em 100 partes iguais, tá? Ou melhor, em 100 partes iguais, 1/4 dessas 100 partes corresponde a 0,25, que é o mesmo que 25%, tá bom? 1/4 equivale a 0,25 no formato decimal e em porcentagem é 25%, tá certo? A mesma coisa vamos fazer aqui, só que aqui está em decimal, agora vamos fazer uma fração, ó. Transformar isso aqui em fração, gente, é bem fácil, né? Ó, tem 2 algarismos após a vírgula, então fica 6 sobre fulano. Você já conhece isso aqui de outros anos anteriores que você estudar. Quarta questão, vocês vão calcular 2% de 2.800. Eu aconselho aqui é só
vocês multiplicar. Como o professor multiplica? 2% é o mesmo que 0,02. Aí você vai pegar 0,02 e multiplicar por 2.800. 50%, professor, como é? É 0,5. 75%, professor, como é que é? 0,75, né? 0,75, sem usar esse símbolo. E 15% é 0,15. É só multiplicar, fazer uma continha de multiplicar. Tem dúvida? Pergunta ao professor, tá? Tem dúvida? Pesquisa. Tá com o celular na mão? Vai na internet, tá certo? O importante é tirar suas dúvidas. Quinto, né? Flávio foi a uma loja comprar um celular. Ele deu uma entrada de R$ 175. O restante do valor ficou dividido em 6 parcelas de R$ 130,50. Certo? Qual o valor total do celular pago por Flávio? Esse probleminha aqui, vocês não precisam, no caso, usar a porcentagem. Vocês vão resolver um probleminha envolvendo números racionais. Bem simplesinho, né? No ano, simples mesmo. Então, meus amigos, aqui é a atividade de apoio à matemática, né? Atividade de apoio à matemática, a primeira atividade e da primeira semana. Na segunda semana, tá? Vocês vão continuar com porcentagem, né? Números racionais e porcentagem. Aí, aqui eu dou um exemplo, ó, de calcular a taxa de porcentagem, tá certo? Aí, o exemplo de calcular a taxa. Aí eu coloco um exercício, uma atividade, um exemplo. Esse exemplo vocês têm, o professor vai enviar para vocês, para que vocês possam estudar o exemplo. Aí depois vem as situações, problemas envolvendo porcentagem, né? Ó, eu coloquei aqui que 10% é o mesmo que 0,10, tá? Daqui tem um exemplozinho todinho, ó. Em uma clínica são necessários 120 pacotes de máscaras, tá? Por mês. No entanto, há funcionário constatou que só tem 10%. Quantos pacotes de máscara faltam para completar? Né? Claro que falta 90% das máscaras. Se só tem 10%, porque falta 90%. Então, eu pergunto, quantos pacotes de máscara faltam para completar? É bem facinho. Eu calculo os 10%, eu calculo 90%. Como eles deram 10%, né? Quando eu calcular 10%, eu estou calculando o que tem. Então, 120 vezes 10%, que é 0,10, dá 12. Ou seja, a quantidade de máscara que tem no hospital hoje é 12 pacotes de máscara. Se tem 12, se é preciso 120, então eu pego 120 menos 12, que vai dar 108. Ou seja, a quantidade de máscara que falta para completar, né, o estoque para o mês todinho, falta ainda 108 pacotes de máscara. Tá bom? Então, são problemas simples que vocês estudaram no ano passado e também porcentagem já estudou no 6º ano. Né? Aí vem agora o exercício. O exercício, a primeira questão eu vou usar o descritor 13, né, lá do SPAES, que é diferentes representações de um número racional. Aí você vai dizer assim, mas professor, não é porcentagem? Ora, para que eu resolva porcentagem, uma das coisas que eu preciso saber é que a porcentagem eu posso transformar ela no número decimal, e o número decimal eu posso transformar em porcentagem, tá bom? São diferentes formas de um número racional se apresentar. Em forma de porcentagem, forma de número decimal, forma fracionária, né? Então, ó, veja a seguir a sugestão de divisão de um prato saudável. Aqui eu coloquei vegetais, 50% de um prato saudável tem que ter... Um prato saudável tem que ser 50% dele tem que ser de vegetais, proteína 25% e carboidrato 25%. Aí eu perguntei, qual o número decimal que corresponde à porcentagem de proteínas? As proteínas não é aqui? A proteína é 25%? Qual desses 4 números aqui está expresso 25%? Ou seja, 25% pode ser expresso de que forma? Dessa forma? Desta ou desta forma, tá bom? A segunda questão da aula 2 é um problema com porcentagem. Eu coloco assim, um terreno foi destinado à construção de uma grande praça.
sendo que uma quadra de espólio de 200 metros quadrados ocupa 20% da área do terreno, tá? Qual é a área total do terreno? Meus queridos, 20% do terreno equivale a 200 metros quadrados, 20%. Ora, se 20% do terreno equivale a 200 metros quadrados, quanto que é o terreno todo? Se 20% é 200 metros, quer dizer que 40% deve ser 400 metros. É assim até completar os 100%. Bem facinho, né? Bem facinho para a gente descobrir quantos metros quadrados tem esse terreno completo. A terceira questão eu coloquei assim. Após uma reforma e a compra de novos aparelhos, a mensalidade de uma academia que custava R$ 52 teve um aumento de 50%. Qual é o preço da mensalidade após esse aumento? Entenda bem, custava 52% e teve um aumento de 50%. Cuidado com o comando, eu não estou perguntando quanto foi que aumentou. Eu estou perguntando, a questão é, qual é o preço da mensalidade após o aumento? Ou seja, a mensalidade vai ser esse valor e mais os 50% que aumentaram. É isso? Ok, então vamos cuidar toda parte do problema é bom a gente observar, para a gente não errar. A quarta questão, tá? Eu coloquei que na semana passada o quilograma do queijo em um supermercado custava R$4. O quilo do queijo, né, custava R$4. Nessa semana, o preço deste feijão, desculpa, falei queijo, não, é feijão, tá? Até porque estava muito barato. Nesta semana, o preço do feijão sofreu um acréscimo de 25%. Ele custava R$4 e aumentou 25%. Quanto passou a custar o quilograma do feijão nesse supermercado? Do mesmo jeito do problema anterior. O feijão custava R$4 e teve um aumento de 25%. Então agora ele está custando quanto o quilo do feijão? Ou seja, os R$4 com mais um acréscimo de 25%. Tá bom? A quinta questão eu coloco assim. Numa competição de tiro ao alvo, um atirador acertou 2 de 8 tiros. Qual a porcentagem de tiros que ele acertou? Observe a imagem onde cada quadrinho representa um tiro e cada quadrinho destacado representa o tiro que ele acertou. Olha só, ele deu 8 tiros, está aqui, total de tiro que ele deu, e ele acertou só 2 dos 8. Qual o percentual? O que é que vocês acham? Será que é 10%? Ele acertou 10%? Será que ele acertou 25%, 50% ou 100%? A quantidade que ele acertou é essa que está aqui escuro. Ó. Ele deu 8 tiros e acertou esses 2 aqui que estão mais escuros, tá bom? Sexta questão. Seu Jaime está colocando cerâmica em uma parede, como mostra a figura abaixo. Para completar o trabalho com o mesmo tipo de cerâmica, seu Jaime ainda teve que recobrir. Olha só, seu Jaime está colocando cerâmica em uma parede, como mostra a figura abaixo. Para completar o trabalho com o mesmo tipo de cerâmica, seu Jaime ainda deve recobrir. Veja bem, o seu Jaime já colocou algumas cerâmicas. Ele colocou esta, aqui. A pergunta é, quanto é de cerâmica ainda que seu Jaime deve usar? Essa parte aí branca é o que está faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que você acha que está faltando? Está faltando 10% da parede, está faltando 25%, 40% ou 50%? O que é que vocês acham? Né? Se você acha, aí qual o valor que você acha que está faltando, este branco representa quantos por cento aí da parede, é o que está faltando, aí você vem e marca, tá bom? Então, gente, aqui é a aula de AMT, apoio à matemática, certo? Tem dúvidas? Se tiver dúvida, pergunta, faz a pergunta ao professor, pesquisa no seu celular, pesquisa no seu livro, pergunta a um colega que você pode perguntar, né? Alguém que mora na sua casa, que você possa perguntar. Claro, sair de casa não pode sair para fazer esses questionamentos, mas em casa pode ser feito também, tá bom? Então, boa aula, bons estudos e até a próxima.